Boa noite a todos, graça e paz, amém? Amém? Glórias a Deus. Quero aqui, nós estamos com dois visitantes, Felipe e a Kátia. Onde estão? Amém. Deus abençoe, dê uma salva de palmas pela vida deles. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite, nós vamos falar de um tema bem interessante. Como hoje, quinta-feira, é o culto da vitória, você vai aprender a ter vitória com leis espirituais no deserto que muitas vezes você passa. Esses dias eu recebi um post de uma missionária e ela falava, no post dizia a seguinte frase: você está no deserto, então você está a um passo, ou seja, você está no deserto, o próximo passo será o passo da terra da tua promessa. Então, deserto sempre é um sinal de que os dias estão acabando, de uma luta, de uma prova, de um sofrimento, e está nos mostrando que isso está nos melhorando e fazendo nós enxergarmos um futuro diferente. Amém? Glórias a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre quais as leis espirituais você vence um deserto. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos de número 11 em diante. Deuteronômio, capítulo 8, versículos de número 11 em diante. Isso aí. Diz assim, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e da terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. E no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força, a minha fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será que, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servirdes e inclinardes perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor teu Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Te louvo, Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Fala conosco, ó Deus, de uma maneira especial, derrama da Tua graça, da Tua bênção, e que o Senhor nos direcione com esta palavra hoje, nesta noite, e que nós sejamos alimentados, edificados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. O que esse livro de Deuteronômio, do capítulo, a parte 8, que é o capítulo, fala? A epígrafe do texto diz que o Senhor está exortando a nós termos memória, exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Então, o escritor do livro de Deuteronômio,
ele vem lá, se você pegar no versículo de número 1, ele começa dizendo assim: cuide de cumprir todos os mandamentos que hoje o Senhor vos ordena. Então o que Deus está falando? Deus está falando assim: olha, eu vou fazer coisa grande na sua vida. Eu vou te dar o melhor desta terra. O texto que nós lemos, você viu lá. Eu vou te dar gados, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata. Eu vou dar aquilo que você necessita, porém, não se esqueça que fui eu que fiz tudo isso. Foi através de mim que você adquiriu. E aí, no meio, já encerrando o capítulo praticamente, ele fala assim: eu te levei ao deserto, provei, versículos, acho que é 18, põe 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é que te dá força para você adquirir riqueza, para confirmar a aliança, a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Volta o 17. E digas no teu coração: a minha força, a minha fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Então Deus está falando daquilo que nós, seres humanos, temos um grande perigo de vivermos: a altivez, a autossuficiência. Vai eu não levantar de manhã, ver se Deus vai me dar as coisas. Mais ou menos assim a ideia. E o papo reto de Deus com você é o seguinte: você levantou porque eu dei vida para você levantar. Você só está respirando porque eu deixei você respirar. Você só está com o olho aberto porque eu não tirei a tomada para você ainda não morrer. Então, Deus está falando assim, o papo é esse é o papo de Deus com a gente hoje. Ele falou assim: não adianta você erguer sua cabeça dizendo que tudo é mérito teu, não. Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência, Deus te deu a porta, Deus te deu a casa, Deus te deu a cama, Deus te deu tudo. E Ele está falando: eu permiti você passar por um deserto para te provar e para que no fim de tudo isso fizesse bem a você. Agora, se você, agora põe lá no versículo 19, olha lá. Será, porém, que se qualquer modo você esquecer do Senhor teu Deus, e se andar após outros deuses, servir e se inclinar perante Ele, olha o que Ele fala: hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. O que Deus está falando? Eu vou te dar, eu vou colocar na tua mão, eu vou fazer o que precisa ser feito. Agora é o seguinte: quando isso acontecer, levantou, agradeça. Veio na mão, agradeça. Deus te abençoou, agradeça. A conta vai ficar gorda na conta bancária, agradeça. Porque se você não agradecer, certamente Deus vai testificar contra você. Vamos pegar outro microfone. Beleza. Eu dei tudo isso e para mim está tudo certo. Mas se você esquecer que a honra tem que ser minha, que tudo veio das minhas mãos, aí ele fala assim: como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor seu Deus. Aí eu pergunto para você: qual é o interesse de Deus te abençoar e você virar as costas e falar assim: foi Deus nada, fui eu? Hoje nós temos muitas pessoas assim, que possivelmente um dia você ajudou, que você abriu os braços e acolheu, que você tirou do seu para dar às pessoas. Pessoas que o seu coração doeu, você falou: não, eu vou ajudar. Aí ela estava vivendo a maior pindaíba da vida. Vivendo, olha, só Deus sabe o que essa pessoa viveu. Você foi lá e ajudou. Aí na hora que ela melhorou um pouquinho, ela cortou você do WhatsApp, você vem na rua, ela atravessa do outro lado, e qual é o sentimento que você tem? A pessoa foi ingrata.
Não dói, dói. Muitas vezes nós somos assim com Deus. Aí você fala assim, ô bispo, mas Deus é soberano. Então, por Ele ser soberano, mesmo Ele sabendo que você vai pisar na bola, Ele ainda te abençoa. Só que Deus está falando assim, eu vou te abençoar. Não vai faltar nada na sua vida. Mas para que isso você mantenha na sua vida, você precisa entender o que acontece com você, qual é a reação que você deve ter quando chegar o dia mau na sua vida. Porque eu quero falar uma coisa para a tua vida. O sol nasce para todos. A chuva rega a terra e todas as terras. E nós precisamos entender que quando chegar os dias difíceis sobre a tua vida, que nós costumamos chamar, a pessoa fala assim, eu estou vivendo um deserto. Deus quer que você tenha alguns posicionamentos na sua vida para que você não seja uma massa de manobra do emocional que está sobre a face da terra. Tem muita gente desestabilizada por causa do mal que está sobre a terra. Tem muita gente vivendo depressões, gente vivendo infelicidade, gente que vive uma tristeza inexplicável, pessoas que vivem um monte de coisas ruins. E Deus está dizendo, isso poderá também te atingir, mas se você tiver os princípios que eu vou te ensinar, isso virá, pode te atingir, mas não permanecerá na tua vida, vai sair em nome de Jesus Cristo. Então, como é que eu venço o deserto com as leis que Deus me dá, que nós chamamos de leis espirituais? Primeiro a gente precisa entender o que ele fala. Eu li do versículo 11 em diante, mas eu quero ler os 3 primeiros versículos do capítulo 8, que ele fala assim, cuide de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob o juramento a vossos pais. Aí ele fala, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto, os 40 anos para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, e se guardarias ou não os mandamentos. Aí no 3 ele fala, ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná, para que tu não conhecias, vou ler novamente, ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede do Senhor, o homem sim viverá. Então, o que Deus está nos dizendo? Chegarão dias difíceis sobre a terra? Sim. Chegarão momentos difíceis sobre a tua vida? Sim. Chegará tempo que poderá faltar alguma coisa na tua mesa? Sim. Mas Ele nos dá uma garantia, que esse deserto que você está passando, esse problema difícil que possivelmente você esteja ou já passou, Deus está dizendo, você precisa entender uma coisa, pode faltar tudo, mas se não faltar a palavra de Deus na tua vida, não vai faltar nada, porque vai ter milagres em nome de Jesus. Bem, então quais são as leis? A primeira, não olhe para trás. Se você está vivendo um deserto na sua vida, primeiro, não olhe para trás. Quem olha para trás sempre será roubado. Quando você olha para trás, você arremete a tua vida para a sua imaturidade, para a sua falta de entendimento, para um momento que você não tem discernimento. E quando você olha, você é roubado. O deserto muitas vezes quer te fazer saudosista.
O deserto muitas vezes quer fazer você ter vontade e saudade do passado. Você não é mais escravo desta luta e já começou você, nesse momento, a andar em direção ao que Deus já preparou para a tua vida como terra prometida. Por isso Deus está falando, não olhe para trás. Ande conforme você já alcançou, olhando para as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Então não olhe para trás. Tem um texto de Salmos que eu gosto muito. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel. Aí você fala assim, ai bispo, que luta difícil que eu estou vivendo. E se Deus não estivesse com você nisso? Ai, eu estou vivendo um momento tão complicado. E se Deus não estivesse ao seu lado nesse momento? E o Senhor está falando para você, não olhe para trás. A segunda lei é não julgue, ou seja, esqueça que eu falei, não tenha posicionamentos, ou seja, não haja sob pressão nenhuma. Vira para o teu vizinho e fala assim, se você ficar agindo sob pressão, você sempre será induzido a tomar decisões que não são decisões corretas. Olha o que diz lá, por favor, coloca para mim, Números 14, 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. A história diz que era por volta de 5 milhões de pessoas que saíram do Egito para Canaã. Você imagina na porta da tenda, que não era casa, era tenda, né? Uma cabana. Você imagina desses 5 milhões, umas 2.000 pessoas falando isso daí. Você é culpado, você é isso, você é aquilo. E a voz da razão, agora eu viajando nas ideias, deduzindo. Parece que Moisés está olhando para Arão, coça assim a cabeça, e a alma de Moisés dizendo, para que você precisa de tudo isso? Você não é obrigado a suportar isso. Você não é obrigado a ficar ouvindo isso. Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes você falou assim, para que eu preciso de tudo isso? Quantas vezes eu já falei isso? Quantas vezes você já pensou, falou, vivi tantas coisas para ficar engolindo isso agora? Mas eu quero dizer uma coisa para a tua vida. Quem não tem o mesmo sentimento que o seu para chegar onde precisa, vai sempre te questionar aonde está o teu Deus. Mas se você é uma pessoa que Deus falou com você, você ouviu a voz de Deus, Deus te deu um sinal, aguenta firme, aguenta a pressão, deixa bater no peito, segura a bronca, fica firme, porque quando você entra no quarto e fecha a porta, o céu abre para falar com você. Está entendendo esse negócio? Deixa pressionar. Quem te pressiona não vive processos. Quem te questiona não sabe o que é entrar num quarto, dobrar o joelho, descer na presença de Deus, se humilhar. Quem questiona a voz que falou com você, ela não escuta o que Deus fala. Toda pessoa que te pressiona não tem intimidade com as coisas de Deus. Toda pressão que vem contra a tua vida
ela está vendo que você, em algum momento da sua vida, você murmurou, você pensou, até falou, e ela pega aquela frase, cria um cenário e joga no teu peito para dizer: desista, para, não fica nisso, vai embora. Só que você fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, mesmo que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, você vai falar para a voz da pressão: eu ouvi o que o meu amado me disse, você não ouviu. Eu vi a glória e você não viu. Então saia da minha vida, porque a Bíblia fala: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista nesse deserto. Resista. Sabe aqueles filmes de espionagem? O cara bate, dá choque, corta a pessoa, delata, fala: aonde está o ouro? Aonde está isso? Quem te viu? Ele não sente de nada, ele está aguentando, a pancada está comendo solta, ele está aguentando. É assim, o diabo está batendo, está pressionando, mas você sabe, aleluia, como a canção que nós ouvimos hoje: quando o quarto fecha, o céu abre para falar, aleluia. E eu declaro sobre a tua vida nessa noite: não tome decisões na pressão do deserto. Não tome. E a terceira coisa, o que ele fala aqui? Tenha mais paciência. Irmão, tem que rir. Olha o que diz lá, Números 14, 29. Nesse deserto, olha o que Deus está falando. Quem vai aguentar a pressão aí? Sabe o que é engraçado? Você aguenta pressão lá no trampo por causa do salário. Você engole o sapo. Você aguenta a humilhação. Porque o que importa, ó, é o pagode no bolso todo dia 10. Deixa o Zé falar. Deixa a Maria ser usada pelo diabo. Tem gente que o diabo não entra, a pessoa que entra no diabo. Deixa falar. Porque você sabe que se você entrar na pilha, você vai perder sua razão, vai faltar dinheiro, você não vai pagar aluguel, você não vai pagar água, você não vai pagar o cartão. Então você entende, não, e se a pessoa está sendo usada pelo diabo, aí você vai no quarto, ou na sala, ou vem na igreja, recebe uma palavra, faz uma oração, e parece que aquela pressão vai embora. Por quê? Porque você entendeu, aleluia, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o que Deus está falando. Olha a resposta de Deus. Você aguentou a pressão? Então neste deserto cairão os vossos cadáveres. Olha o que Deus está falando. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurou. Vai, 20. 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Sabe o que esse texto está falando? Resumo, sintetizando todo o contexto de Israel. Deus fala assim, ó: eu mandei as 10 pragas. A última praga eu livrei vocês da morte. Eu coloquei vocês no deserto, uma nuvem, uma coluna de fogo. Durante o dia, uma nuvem escura. À noite, uma nuvem de fogo. Vocês tiveram fome, eu dei de comer. Vocês estavam com sede, eu dei para vocês de beber. E vocês viraram para mim e falaram assim: melhor morrer no deserto.
Parece que eu leio esse texto, parece que eu vejo assim, Deus falou assim, então tá bom, então eu vou tirar a mão. Deus está falando, você precisa ter paciência. Quantos anos Caleb esperou? 45 anos ele aguardou. Se você soubesse o tempo que tinha que aguardar, você não murmuraria. Se você soubesse como as coisas iam começar, o processo que você ia passar, você nem entraria. Mas só quem desde o começo, no meio e para o fim, Deus está falando, aguenta, porque a vitória vai ser grande. Aguenta, porque eu vou te ensinar a você aprender a amadurecer, a confiar. Aguenta, porque o que eu tenho com você não é com qualquer um que eu tenho, não. Aguenta, porque você só me ouvia de falar, agora você vai entender como é eu andar com você. Nós precisamos sair desse nível superficial de relacionamento. Eu lembro na minha infância, que os irmãos lá da Vila Campestre viviam uma prova, irmão. Tinha a irmã Regina, o terreno dela, hoje já está no Senhor, ela e o irmão Oliveira. O terreno da irmã Regina era um terreno de 40 por 90. Faz a conta. 40 de frente por 90 de fundo. Lá tinha de pé de banana, pé de laranja, tinha lá plantava às vezes uns negocinhos lá, criava galinha. Mas a casa era um barracão de madeira. No dia do frio do inverno, o chão não era cimentado, era o barrão vermelho, aquele barrão marronzão assim. Mas quando essa família entrava dentro da igreja, vocês falam, eles moram no Morumbi. A calça do Oliveira com vinco assim, que eu falei, mano, aquele sapato preto polido. A irmã Regina ensinou tão bem as meninas dela, a Ana, a Cleusa, a Cleonice, a Leonice, a passar roupa que elas se tornaram passadeiras profissionais. A camisa era branquinha, porque eles poderiam estar morando dentro de um barraco, mas você comia a panela areada que era um espelho, era uma limpeza indescritível. Eu quero dizer para você que não é onde você mora, mas é o que mora dentro de você. Não é o que você tem, mas sim o valor que você dá a essas coisas. E Deus está falando, você pode morar aonde for, lá no Cipó, já ouviu falar Cipó Guaçu? Lá no Cipó Guaçu, no fundo do Mairiporã, lá no buraco do sapo. Mas se você tiver algo diferente dentro de você, o lugar se transforma. E Deus está falando também, não adianta você sair desse lugar e Deus te colocar em outro lugar, se o Egito também não sair de você. Porque as pessoas não vão ver Deus nesse processo. E Deus está falando, aleluia, 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 aleluia. O seu tempo não é o tempo de Deus. E aí, bicho, não vai fazer nada? Não, por quê? Porque não é a hora, Deus é que vai fazer. E aí, ô irmão João, você não vai responder? Não, não vou, por quê? Porque é Deus que me justifica. Porque, irmãos, é aquele negócio. Você já viu o famoso ditado do telefone sem fio? Quem que brincou de telefone sem fio na escola? Aí você chega assim, a Maria trocou o chinelo, chega lá na ponta da fila, a Maria deu uma panelada na cabeça do José. Você fica no telefone sem fio. Deus te deu uma garantia e uma carta. A palavra.
mas você escuta o telefone sem fio lá fora, as vozes contrárias, as opiniões das pessoas que não andaram no teu caminho, não calçaram os teus calçados, não sentiram as tuas dores e nem viveram os seus problemas. Aí você para ouvir, Deus está falando o tempo todo: eu sou contigo, eu estou com você, eu vou fazer, eu estou te provando, eu estou te experimentando. Não murmura nesse processo, não fica nisso, tenha paciência, você colocará os pés na terra que eu prometi. Espera no Senhor, não desista. Esperar é uma virtude de quem anda no Espírito. E para encerrar, primeiro, o que eu falei? Não olhe para trás. Segundo, não haja no meio da história debaixo de pressão nenhuma. Terceiro, aprenda a ter paciência. Quarto, não fique cego no deserto. Quando estamos no deserto, a areia cega nossos olhos. Não fique cego no deserto, não deixe os olhos se encherem de escamas. Como você vai enxergar uma saída para as suas... Muitas vezes a dúvida vem: o que é essa areia no deserto? É a famosa frase: como é que você vai achar a saída para as suas dívidas? Como é que você vai achar saída para esse problema? Como é que você vai resolver isso? E se souber, o que vão falar, o que vão dizer? E Deus está dizendo: muitas pessoas são roubadas porque não enxergam o que Deus pode fazer no meio do deserto. Aprenda o que Deus está falando com você nesta noite. Eu estou trabalhando nesse deserto para mostrar a minha glória na tua vida. É no deserto que todo mundo some e desaparece. É no deserto que todo mundo vira as costas para você entender que qualquer processo da sua vida, quem vai te sustentar é quem te deu a vida. Quem vai abrir a porta é quem te deu a vida. Quem vai te honrar é o quem te deu a vida. Então eu encerro essa palavra dizendo: o deserto não é a sua morada, mas o deserto é o caminho para você ver a glória de Deus na sua vida. Israel nunca viu tanto sinal, Israel nunca viu tanta glória de Deus no meio do deserto. No meio do deserto eles viram Deus descer. No meio do deserto eles viram a água brotar da rocha. No deserto eles viram tudo. Escuta o que eu estou te falando. Saia do cenário murmuração e vai para o cenário da adoração. Adore a Deus no processo. Adore a Deus nesse deserto. Agradeça a Deus por tudo, porque hoje está ruim, mas amanhã haverá providência de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Por que Deus deixa muitas vezes a coisa acontecer com você? Para você reafirmar a tua aliança da dependência com Ele. Por que Deus faz as coisas acontecerem do jeito que te angustia? Para você levantar a voz e dizer: Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Por que Deus permite tudo isso acontecer? Para nós sabermos que no final de tudo, quem vai governar é a palavra que Ele já determinou. Pode faltar amigos, pode ter humilhação e exposição, pode faltar tudo na tua vida, mas não pode faltar uma coisa: não pode faltar Deus na sua vida. Porque se tiver Deus, nada vai faltar na tua vida. Porque Deus é um Deus de conexões. Deus conecta pessoas para te levar onde você precisa chegar. Você recebe essa palavra na tua vida nessa noite? Eu te abençoo. Fica de pé que eu quero orar por você.
Por que que uma mãe, quando ela tem um primeiro filho, a criança chora e ela fica desesperada, porque ela não sabe o que está acontecendo, não sabe se é fome, não sabe se é cólica, não sabe se é dor, não sabe se é nada. Aí vem a avó, eu falei, isso é cólica, menina. Como é cólica, mãe? Ele não para de chorar, ele não sei o quê. Aí eu falei assim, pega ele, vira de ponta cabeça e dá uma balançadinha que ele para. Ela vai ver, e não é que funcionou? Porque quem sabe que é o processo não acusa, ajuda. Quem sabe o que é sofrer, perder noite de sono, noites de choro, angústia. A criança está lá barrigudinha, bochechuda, e a mãe com duas ruelas, duas coisas roxas nos olhos, de tanta insônia. Por quê? E os pais creem e têm a maior alegria, porque gerou, está no processo. Por isso que eu falo, quem critica você, quem critica A, B ou C, não entende o que é um processo, porque quem está no processo, e ele fala assim, eu já passei por isso, eu já vivi tudo isso, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, Deus vai fazer assim, porque fez na minha vida também. Então muda os teus cenários, muda as tuas amizades, muda, porque quem sabe que o que é sofrimento jamais vai trazer atraso para a vida de quem também está sofrendo. Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, esta palavra, e eu declaro, Senhor, nesta noite uma reversão de entendimento, abertura dos olhos para novos cenários, abertura de entendimento, ó Pai, para o discernimento, em nome de Jesus. Senhor, nós não somos aqueles que retrocedemos, mas nós andamos para o alvo da nossa vocação. Em nome de Jesus Cristo eu quero orar agora e declarar, Senhor, que os teus filhos descansem nessa palavra. É o Senhor que nos justifica, é o Senhor que faz, é o Senhor. O Senhor está na batalha, o Senhor está no deserto, o Senhor está em todos os processos das nossas vidas. Muitas vezes o Senhor se cala para a gente amadurecer, a depender e confiar que há uma única palavra. Aleluia. O Senhor não precisa ficar reafirmando o que o Senhor já disse. Aleluia. O Senhor não é político, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então dá um coração, dá uma mente, dá um entendimento aos teus filhos, para que eles possam compreender cada passo, cada processo, cada momento de suas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem feito isso conosco, nos ensinado a entender, nos ensinado a compreender, nos ensinado a discernir. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado por aquilo que já saiu da nossa vida. Aleluia, muito obrigado por aquilo que o Senhor permitiu. Nós crescemos, nós amadurecemos, porque o Senhor quer nos dar, Senhor, este patamar de um amadurecimento na fé, de uma estatura, Deus, sadia espiritual. Pai, eu abençoo os teus filhos, eu declaro a tua bênção. Nós estamos chegando mais um final de mês, e que o mês de junho seja o mês 6 poderoso na vida dos teus servos, seja um mês, ó Pai, de grandes e maravilhosas e poderosas colheitas. Abençoa os teus filhos, derrama da tua graça, do teu amor, assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Eu te abençoo com esta palavra, amém. Glória a Deus. Olha, irmãos, ontem eu estava em casa, 00:30, a diaconisa Cátia, esposa do Emerson, diácono Nerson, me chamou, falou: bispo, sabe a irmã tal que está vindo na campanha de quarta-feira? Sei. A segunda vez que ela veio, Deus já deu vitória completa para ela. Aí eu falei assim, glória a Deus, tem que vir alguém de fora para testificar de que Deus está com a gente nessa campanha. Então, assim como Deus está conosco na campanha, está hoje também nesse culto. Você crê assim também? E Ele está dizendo que Deus ama aquele que dá com alegria. Você recebe essa palavra que foi ministrada no teu espírito nessa noite?
Você crê que você vai vencer com essas leis espirituais? Então sela com uma oferta hoje essa palavra. Na sua cadeira, nós estamos terminando o nosso mês. E nós vamos entrar no próximo mês e tudo zera. E nós, irmãos, a igreja para mim, para minha esposa e para os que estão aqui conosco, os que estão mais próximos de nós, sabem que a igreja para nós não é um negócio. Igreja para nós é missão. É missão. Então, por ser missão, é Deus que sustenta essa casa. Você crê assim? Diga amém. Então, se Deus sustenta essa casa, é porque Ele tem te dado uma semente para você semear nesse lugar. E eu quero que você pegue esse envelope. Se você foi abençoado por essa palavra, se você acredita nessa obra, aleluia, eu quero que você pegue o seu envelope. Nos cantos das paredes tem o QR Code, você pode doar, fazer a sua oferta, e eu quero orar por você. E tudo aquilo que você der hoje, eu declaro sobre a tua vida e profetizo, Deus te dará 30, 60, 100 vezes mais para você, em nome de Jesus. Pai, eu consagro a oferta na tua casa, eu declaro a tua bênção, a tua unção sobre a vida dos teus filhos, que o teu nome seja glorificado, que nunca falte nada, prospera as mãos deles, prospera o trabalho aonde eles estão, prospera a empresa onde está, porque se a empresa prosperar, não faltará emprego para eles, não faltará emprego para os outros funcionários. Pai, prospera, ó Deus, a dispensa deles, ó Pai, para eles não gastarem a mais. Ó Deus, dá sabedoria para comprar as coisas, as misturas, porque o Senhor tem nos feito isso e nós te louvamos, nós te agradecemos e consagramos a Ti a oferta de quem oferta, o dízimo de quem dizima, e a oferta de amor àqueles que também darão. Nós consagramos a Ti e declaramos a Tua bênção em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém? Glórias a Deus. Pode sair do seu lugar, aleluia. Se você trouxe no envelope, coloque na casa do Senhor. Que Deus te abençoe. Domingo agora é a nossa Santa Ceia do mês de junho. E você não deve faltar. Amém, irmãos? Coloque a sua melhor roupa, venha com a melhor condição e venha, porque o pastor Epaminondas dizia assim, põe uma roupa bem bonita e quem perguntar para onde você vai, fala que você está indo para uma grande festa que ela está convidada também. E aí que ela vem para a igreja. E é verdade, nós festejamos, celebramos, porque nós estamos vivos. E quando nós morrermos, nós iremos ao céu. Amém, irmãos? Levante a sua mão, fica de pé. Que Deus abençoe a vida do Felipe e da Kátia. Que Deus abençoe vocês, o casal. Que vocês possam voltar, serem abençoados cada vez mais. Amém? Levante sua mão, diga-se: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diga: Deus é fiel. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que te leve em paz, desde agora e para todos sempre. Quem crê, diga amém. Tchau, vai com Deus.